A gente está numa série de mensagens. Hoje é a 13ª mensagem dessa série no livro de Salmos. Nós começamos no Salmo 130, 120, e estamos até o Salmo 134. Esses 15 salmos fazem parte de uma lista que é conhecida como salmos de peregrinação. São cânticos de peregrinação ou salmos de romagem, como você desejar. Algumas pessoas chamam de salmos de degraus. Degraus porque eram as músicas, essa lista de 15 salmos eram as músicas que os peregrinos, saindo das suas cidades, eles iam para Jerusalém e eles subiam um monte, a montanha. Jerusalém ficava lá em cima, por isso degraus. Eles, enquanto subiam a montanha, peregrinando, eles cantavam, eles alegravam ali o tempo de caminhada, cantando, lembrando a palavra, as promessas de Deus. E a gente viu, na verdade, desde o Salmo 120, cada domingo a gente está percorrendo essa lista, e hoje a gente vai para mais uma mensagem. O tema da mensagem de hoje é lembrando das promessas. Lembrando das promessas. Antes de nós lermos o salmo de hoje, a gente está caminhando para o mês de dezembro. Na verdade, já estamos bem perto de dezembro, por incrível que pareça. E é muito comum, exatamente nessa época do ano, é muito comum a gente começar a ver disponível ali nos streamings de filmes, ou até mesmo na TV aberta, a gente começa a perceber a chegada de alguns filmes com o tema do Natal. Nessa época, as televisões começam a soltar esses filmes. E eu estava me lembrando de um filme, enquanto eu meditava nesse salmo, que é esse filme aqui. Eu não sei quantos viram, mas ele tem o título do filme, é Um Herói de Brinquedo. É um filme com esse ator famoso, conhecido, o Arnold Schwarzenegger. Eu acho que é assim que pronuncia, mais ou menos, né, Palma? Então, é Um Herói de Brinquedo. Eu não sei quantos já assistiram esse filme. Alguém lembra desse filme? Olha só, bastante irmãos. Esse ator, conhecido ator, ele faz o papel nesse filme de um pai que é viciado em trabalho. Existe um nome para isso, para quem é viciado em trabalho. Workaholic, mais ou menos assim. Então veja, viciado em trabalho. Interessante porque no início do filme, esse pai, ele perde o torneio de karatê do filho. O filho convida e estava esperando que ele fosse ali no torneio de karatê. E por causa de tantos afazeres e de tanto trabalho, ele acaba se esquecendo e não consegue chegar e ver o filho se apresentar. É óbvio, o filho ficou extremamente triste, chateado por isso. O que então ele faz? Ele também fica triste em ver o filho chateado. Então ele pergunta para o menino: o que é que você gostaria de ganhar de Natal? Eles estavam ali perto desse período, e o pai, tentando recompensar ou cobrir a falta, pergunta: o que é que você gostaria de ganhar no Natal? E aí o menino, entusiasmado, ele pede um presente. Ele fala: olha, eu queria ganhar um brinquedo. Na época era um brinquedo bem comum, bem conhecido, que era esse homenzinho, esse boneco chamado Turbo Man. Eu quero ganhar, pai, um Turbo Man, esse boneco. E veja, o Natal chega
a véspera do Natal chega e o pai acaba se lembrando de última hora que ele também tinha esquecido de comprar o brinquedo. Era a véspera de Natal, o comércio já estava todo se fechando, as portas estavam fechando, e a cena do filme mais emblemática é o pai correndo, literalmente desesperado, tentando achar uma loja que vendesse o tal do Turboman. Nesse desespero, o menino liga para o pai, e ali o menino diz: olha, pai, você não vai chegar para o Natal? Nós já estamos aqui, todos esperando você. E aí o menino diz algo no telefone para o pai que quebrou as pernas daquele pai. Ele disse assim: pai, é como o Turboman sempre diz, cumpra as suas promessas se você quiser manter os seus amigos. Cumpra as suas promessas se você quiser manter os seus amigos. Eu estava me lembrando disso, porque eu tenho um amigo, ele não é tão velho, é ainda uma criança, né, Hélio? E ele gosta muito de mim, o Mateus. E o Mateus estava com dificuldade, né, Hélio, de ir para a escola. E um dia eu fiz uma visita na casa deles e eu disse para o Mateus assim: Mateus, se você voltar para a escola, o pastor vai te dar um presente. E aí o Mateus relutou bastante, mas até que ele conseguiu voltar para a escola. E aí a semana passada acabou o culto, ele saiu lá de trás, veio correndo, me deu um abraço, e aí antes que eu dissesse qualquer coisa, ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu voltei para a escola, cadê o meu presente? E aí eu me lembrei: cumpra as suas promessas se você quiser manter os seus amigos. Talvez essa frase, assim como me atingiu, talvez atinja você também. Talvez você recebeu uma promessa de alguém e essa pessoa acabou não cumprindo o que te prometeu. É muito provável que talvez você tenha um amigo, talvez alguém da sua própria família, que tenha prometido algo para você e acabou esquecendo, e acabou não cumprindo. Pode ser o seu patrão, pode ser inclusive o seu funcionário. Talvez você tenha feito uma promessa para alguém e acabou, por algum motivo, não conseguindo honrar a sua promessa. Ou talvez, quando você olha para a sua jornada de fé, para a sua caminhada com Deus, talvez você, se for completamente honesto, nesse momento vai dizer assim: pastor, por que é que Deus não cumpriu a promessa que Ele me fez? Se você for talvez totalmente honesto, você terá coragem de perguntar, talvez: pastor, será que eu posso continuar confiando em Deus? É sobre isso que nós vamos hoje nos aprofundar aqui na leitura do Salmo 132. Eu quero ler com vocês. Dessa lista, eu confesso que este é o salmo mais difícil para tirar, para extrair lições. Eu tive muita dificuldade. Eu estou aqui confessando para vocês a dificuldade de extrair lições. Eu nunca havia pregado no Salmo 132. Eu espero que Deus fale com você nesse tema. Olha o que diz o texto. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito,
não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos meus testemunhos que eu lhes ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso, diz o Senhor, para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar rapidamente. Ó Deus, eu preciso, ó Deus, de Ti, assim como todos que estão aqui, nós precisamos do Senhor. Venha, ó Deus, me abençoar para transmitir a palavra, e venha também abençoar os meus irmãos, para que eles tenham ouvidos, para que eles tenham discernimento, para que eles possam extrair da Tua palavra as lições, ó Pai, as preciosas lições que o Senhor tem para nós nesse dia, ó Deus. Fala conosco, é o que eu peço, nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Para muitas pessoas, quando estão lendo esse salmo, eu não sei se você teve a impressão, apesar de nós termos aqui palavras bonitas, quando você começa a ler esse salmo, parece um texto muito complicado, e é realmente complicado. Eu chamo de um texto muito truncado. Nós precisamos de muita compreensão, muita atenção, e às vezes até mesmo de um conhecimento básico para conseguir extrair daqui talvez lições que podem ser aplicadas nas nossas vidas. O que tudo isso tem a ver com a gente? Eu queria desempacotar esse salmo e trazer aqui pelo menos 3 pensamentos que eu julgo extremamente importantes e que vão nos arremeter, que vão nos levar a pensar realmente nesse tema das promessas, que é o que eu vejo aqui e que é o tema dessa manhã. Então vamos para pelo menos 3 pensamentos que a gente consegue extrair na leitura desse salmo. Primeiro pensamento, veja, a fidelidade de Deus, ela é a âncora de nossa esperança. Se você puder e desejar, anote isso. A fidelidade de Deus, ela é a âncora da nossa esperança. Seria o mesmo que dizer que a fidelidade de Deus é o que nos mantém firmes quando o chão da nossa vida está abalado. É a fidelidade de Deus que vai nos ancorar, que vai nos ajudar, a mantermos firmes quando tudo à nossa volta está
desmoronando. Veja, por que é que a gente não perde a esperança? Diante de tudo que você já passou na sua vida, por que é que você ainda está aqui? Por que é que você ainda está tentando? Por que ainda você está insistindo? Por que você ainda não perdeu a esperança? Porque nós servemos, e a gente aprendeu isso talvez do primeiro contato que nós tivemos com a palavra. Nós aprendemos que o nosso Deus, Ele é fiel. Nós aprendemos isso. Nós servimos um Deus que Ele não apenas faz promessas, mas Ele cumpre as suas promessas. Em outra passagem na Bíblia nós temos: os céus e a terra se passam, mas as suas palavras, as suas promessas permanecem firmes até o fim. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Veja os versículos 13, 14, 15 e 16. O que a gente vê aqui? Nós vemos que o salmista está nos lembrando de uma promessa que ele fez a Sião. Quando você ler essa palavra Sião na Bíblia, você deve logo correr para a palavra Jerusalém, porque o monte Sião, e todas as vezes que a Bíblia falar em Sião, ela está falando desse complexo de montes, e ali no monte principal estava a cidade de Jerusalém. Então veja, era uma promessa. O salmista está aqui nos lembrando de uma promessa que Deus fez a Sião. E aqui eu abro um parênteses, porque eu preciso enfatizar algo muito maravilhoso. Quem somos nós para o Criador? E quando eu falo Criador, eu estou falando não de um Criador que criou um foguete que dá ré. Isso é curioso. Aliás, sensacional. Mas eu estou falando do Criador, não só de um foguete, mas daquele que criou céus, terra, universo, o Criador de tudo. Quem somos nós para o Criador do universo parar tudo e nos deixar uma promessa? Sabe o que é isso, irmãos? As promessas de Deus é a certeza que Ele nos ama. Como é que um Deus perderia o seu tempo? Como é que um Deus pararia tudo? O Criador do universo pararia tudo para nos deixar uma promessa. É a certeza de que Deus se importa com você. É a certeza que nada na sua vida passa desapercebido aos olhos daquele que te ama, que te criou, que criou tudo, mas que trata tudo não como tudo. Ele trata as suas individualidades. Ele conhece a sua vida por completo. Ele está atento aonde você coloca e guarda os chinelos ali no seu quarto antes de deitar na cama. O Criador para nos deixar uma promessa, e foi isso que Ele fez com Sião. O amor de Deus a Jerusalém, o amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus pela sua vida. Veja a promessa que Deus faz, versículo 13, ele diz assim: o Senhor escolheu Sião. O salmista está constatando isso, lembrando disso. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre, diz o Senhor. Aqui eu firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo, diz o Senhor. Eu abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres eu suprirei de pão, diz o Senhor. Eu vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Veja, eu não tenho tempo para
me ater à profundidade dessa promessa. É uma promessa que Deus faz a Sião, a Jerusalém, dizendo: olha, ali eu farei a minha habitação, fazendo referência à construção do templo naquele lugar. Seria um lugar abençoado, ali os sacerdotes, ali as pessoas, pobres, ricos, todos seriam abençoados. Era uma promessa. O salmista está nos lembrando dessa promessa. E que promessa maravilhosa! Agora veja, irmãos, quantas promessas semelhantes a essa nós temos na palavra. Se você fizer um estudo, você vai ver que existem mais de 3.000 promessas. Se nós não contarmos as promessas repetidas, nós chegamos à casa de quase 8.000 promessas de Deus nas páginas sagradas da Bíblia. São muitas promessas. E aí veja, a palavra hoje está nos mostrando a importância de nós lembrarmos dessas promessas. Nós estamos aqui diante de um texto que na época era uma música. Alguém escreveu, um salmista escreveu esse salmo, mas nesse momento ele era usado para aquelas pessoas cantarem. Eles cantavam e eles estavam lembrando. E olha só que maravilhoso. Nós precisamos também lembrar, ainda que seja cantando, como a gente faz aqui todo domingo, ainda que seja lendo a Bíblia, nós precisamos conhecer as promessas que Deus fez para nós. Uma vez que você conhece, uma vez que você olha para as promessas que Deus fez para você, você entende, você compreende o sentimento que Deus tem pela sua vida. Que Deus se preocupa com você. Eu trouxe aqui pelo menos 5 promessas. São tantas, como eu disse, mais de 3.000. Pelo menos 5 promessas. Veja, na Bíblia, Deus promete fidelidade. Fidelidade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23. O texto aqui à frente diz: olha, apeguemo-nos com firmeza à esperança com que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo: olha, vamos ficar firmes, vamos ficar agarrados com esperança. Por quê? Porque quem prometeu é fiel. Quem nos prometeu, quem fez as promessas foi Deus. Nós estamos acostumados a receber promessas de homens, e os homens falham, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para falhar, não é homem para mentir. Deus não é filho do homem, não é um ser humano para se arrepender. Deus é fiel, irmãos. Deus é Deus. Se Deus prometeu, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Uma outra promessa, Deus prometeu sabedoria para nós. Olha o que Tiago diz, capítulo 1 da sua carta, no versículo 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo: olha, se você precisa, se você percebe na sua vida que você precisa de sabedoria, você pode pedir para Deus. E há uma tradução que diz assim: olha, você pode pedir para Deus, que Deus não vai dar sabedoria com miséria. Deus não vai dar um pouquinho de sabedoria. Você pode pedir para Deus, porque Deus vai dar com abundância, vai dar a sabedoria, toda a sabedoria que você precisa. Peça e você vai receber. Promessa de Deus. Olha que importante você saber que Deus prometeu dar a você sabedoria. Talvez você está diante de uma encruzilhada, talvez você está ali batendo a cabeça, preocupado: o que é que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu resolvo? E veja, e se você sabe que Deus prometeu dar a você sabedoria, então você vai ter acesso à sabedoria quando você ora
No lugar de você ficar ali insistindo, batendo a cabeça, você vai dobrar os seus joelhos e vai dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei como resolver esse dilema, esse drama, eu não sei como agora sair dessa encruzilhada. E aí você ora, pede a Deus: Senhor, me dá sabedoria. E às vezes você não percebe ali instantaneamente, mas aí as horas vão passando, e aquela porta que você não estava encontrando a chave, geralmente ali por causa do molho ser muito grande, geralmente vem um estralo, que às vezes você nem percebe que é a mão de Deus, que é um milagre de Deus, mas de repente a chave que estava perdida vem na sua mão, e você vai ali e abre aquela porta tão difícil. Por quê? Porque Deus prometeu nos dar sabedoria. Importância da gente saber, conhecer as promessas. Deus prometeu também nos dar um propósito. Olha o que ele diz em Efésios. Apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, no capítulo 2, verso 10, ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós praticarmos. Então veja, antes mesmo de tudo ser criado, Deus já havia preparado um propósito para a sua e para a minha existência. E a gente pode ter acesso a esse propósito. E a gente pode conhecer esse propósito. A palavra está afirmando, veja, o propósito de Deus para mim e para a sua vida é uma promessa. Há uma promessa, há um propósito para a sua existência. Você não está no mundo por acaso. Ainda que você seja filho de pais que não te desejaram antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o seu nome já estava nas palmas da mão do Todo-Poderoso. Olha só, uma outra promessa: Deus prometeu estar conosco. Isso resolve tantas coisas. Às vezes nós sentimos solitários. Às vezes, mesmo cercado por tantas pessoas, nós nos sentimos sozinhos. Mas há uma promessa de Deus para a sua vida, de estar com você, de permanecer com você, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça do seu filho, Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Olha a promessa que Ele tem, Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, diz o Senhor. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Consegue entender a importância da palavra? Conhecemos as promessas de Deus. Então, seja você, se você estiver num vale de sombra e de morte, você vai atravessar esse vale e não vai temer perigo nenhum, porque você tem a palavra, a promessa de que o Senhor estaria com você todos os dias da sua vida. Ele está do seu lado, amém, queridos? Então você precisa guardar essas promessas de Deus no seu coração. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. A gente precisa guardar as promessas. Lembre-se das promessas de Deus quando você estiver endividado. Lembre-se das promessas de Deus quando você estiver inseguro, quando você estiver com medo, quando você estiver ali deitado, quem sabe em uma maca indo para o centro cirúrgico. Lembre das promessas de Deus quando você estiver com seu filho doente. Lembre-se das promessas de Deus quando uma crise se instalar no seu casamento ou na sua família. Lembre-se das promessas de Deus quando o seu coração se apertar e você olhar ao seu redor e você não conseguir enxergar ninguém que possa te socorrer naquele momento. Lembre-se quando você estiver triste, quando a sua alma estiver angustiada. Lembre-se de Deus, lembre-se das suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus? Então veja, são exatamente as promessas de Deus que nos mantêm firmes diante das dificuldades. Elas são âncora na nossa esperança. A gente não perde a esperança porque a nossa vida está ancorada, guardada, presa nas promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus quando o vento estiver soprando forte, tentando te derrubar do barco. Abrace as promessas de Deus. Segundo pensamento, as promessas de Deus, elas nos dão motivos para perseverar. Elas nos dão motivo para perseverar. Eu queria primeiro definir para vocês o que é uma promessa. Você sabe o que é uma promessa? Olha o que o dicionário diz. É uma declaração do que alguém fará ou não fará algo específico. De novo, é uma declaração de que alguém fará ou não fará algo específico. Eu vou traduzir isso para vocês. Por exemplo, a gente acabou de ver que Deus prometeu estar conosco. Então Ele prometeu que vai fazer isso. Estar conosco em todos os dias. Mas uma promessa pode ser o seguinte: algo que Deus não vai fazer, ou algo que uma pessoa não vai fazer. Então quer ver? O que Deus não vai fazer? Deus prometeu que não vai nos abandonar. Então Ele prometeu que vai estar conosco, mas Ele também prometeu que Ele não vai nos abandonar. Porque às vezes você diz assim: bom, Deus prometeu que está comigo, mas daí, pastor, eu acabei tropeçando, eu acabei entristecendo Deus, eu acabei pecando, me afastei. E aí você vai dizer assim: Deus não me ama, Deus não vai me receber do jeito que eu estou, Deus não vai mais agora, não tem mais jeito para mim, pastor. Não, peraí, tem uma promessa, e é uma promessa negativa. Como assim? Deus prometeu que não vai te abandonar. Então você pode voltar para casa. Então você pode chegar na casa sem medo de ser rejeitado, porque Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te abandonar. Ele pode não permitir que você permaneça sujo. Ele vai ajudar você a limpar, mas não tenha dúvida de que Ele vai te receber sujo e vai te abraçar, e vai preparar uma mesa farta, e vai colocar você sentado ali, e vai te dar comida, e vai te sustentar, e vai te levantar, e vai reafirmar o que Ele sempre prometeu para você. São as promessas de Deus. Deus prometeu, irmãos, tantas coisas, mas, por exemplo, Deus prometeu para a gente que não destruiria mais o mundo com o dilúvio. Você sabia disso? Tem uma promessa. Inclusive o arco-íris que a gente vê no céu, quando tem aquela chuvinha, aquele sereno. O arco-íris é algo que Deus colocou no céu, criou, para nos mostrar essa promessa. Eu nunca mais vou destruir o mundo com o dilúvio. Então quando está chovendo, sabe aqueles dias que começa a chover e não para de chover mais? Quantos já disseram assim: bom, Deus prometeu que não vai acabar em dilúvio, então eu vou dormir. Pode chover um dia, 2 dias, 10, 30 dias, 50 dias. Se Deus prometeu, irmão, pode ter certeza, de dilúvio, nós não vamos ser destruídos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as promessas de Deus, essas promessas nos motivam a perseverar, nos motivam a continuar. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Eu quero voltar para o Salmo. Olha o versículo 1 do Salmo agora. O Senhor
lembra-te, ele diz assim, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Perceba, não é Davi que está escrevendo. A pessoa que escreve esse salmo, que a gente não sabe o nome dessa pessoa, é uma pessoa que veio depois de Davi. Mas ele está fazendo aqui esse salmo, fazendo uma oração e dizendo para Deus, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Perceba uma coisa, ele não está sugerindo que Deus se esqueceu de Davi. Quando a gente lê, a impressão que dá é que a gente está vendo alguém fazer uma oração pedindo para Deus não se esquecer de Davi. Não, não é isso. Ele não está sugerindo que Deus esqueceu de Davi e das dificuldades. E a gente vê isso no versículo 10. Saltando por versículo 10. Olha o que ele diz: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. De novo, ele não está pedindo para Deus não rejeitar Davi, ele está dizendo para Deus não rejeitar ele. Mas ele faz menção ao nome de Davi, à história de Davi. O que o salmista está dizendo aqui, na verdade, é algo do tipo assim: o Senhor prometeu a Davi, e eu sei que o Senhor foi fiel a Davi. Por que eu sei? Porque eu conheço a história de Davi. O que o salmista está dizendo é, veja, eu sei que o Senhor não vai virar a cara para mim, porque o Senhor também não virou a cara para Davi. O que ele está dizendo é o seguinte: o Senhor esteve com Davi em todas as dificuldades. O Senhor esteve com Davi quando ele enfrentou Golias. Eu conheço a história. O Senhor esteve com Davi quando ele pecou com a mulher do seu general, quando ele dormiu com a mulher do seu general. Quando Davi merecia morrer, o Senhor perdoou Davi. O Senhor deu uma nova chance para Davi. Quando Saul, o rei, começou a perseguir implacavelmente Davi, o Senhor livrou de todos os afrontes de Saul. O salmista tinha na mente, tinha no coração todas as dificuldades que Davi passou, mas ele sabia que Davi era um homem prometido pelo Senhor. Foi um homem ungido pelo Senhor. Sabia que Deus tinha propósitos na vida de Davi. E agora ele está dizendo: assim como o Senhor fez com Davi, faça comigo, Senhor. Eu sei que assim como o Senhor cuidou e prometeu e foi fiel com o seu servo Davi, eu tenho certeza que agora, diante do meu Golias, diante das afrontas dos meus inimigos, diante dos meus pecados, o Senhor não vai me rejeitar, o Senhor não vai virar a cara para mim, porque assim como o Senhor fez com Davi, eu creio, ó Deus, que o Senhor vai fazer também comigo, vai ter misericórdia de mim, vai cuidar de mim, vai ser fiel comigo, Senhor. É isso que o salmista está dizendo. E aí a gente traz para as nossas vidas: o que você está enfrentando? Talvez você está enfrentando um gigante que não tem o nome de Golias, mas tem um outro nome. Talvez você não está sendo perseguido por Saul, mas talvez você está perseguido por alguém que tem um outro nome. Talvez você não pecou com a Betseba, talvez o seu pecado não seja adultério, mas talvez o seu pecado tenha um outro nome. Por que eu estou dizendo isso? Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos um gigante, todos nós temos perseguições, todos nós enfrentamos às vezes a terrível dor de pecar contra Deus, todos nós passamos pelo vale, pela dificuldade. Veja, eu posso afirmar isso, todos nós passamos uma hora ou outra por algo difícil, seja na família, seja com os pais, seja com os filhos, sejam com as pessoas ali no nosso trabalho, com o patrão, seja com a empresa que nós administramos, todos nós passamos por dificuldade. Jó passou por dificuldades.
Jó enterrou 10 filhos, todos os filhos. Jó passou por uma enfermidade de pele, que ele precisou se coçar com cacos de telha. Jó perdeu saúde, perdeu a família, tinha uma esposa maluca, tinha amigos malucos. Jó perdeu tudo. Mas o que é que Jó nos ensina? Que mesmo ele perdendo tudo, ele conseguiu manter firme a sua fé. Ele não desistiu de Deus. Veja, todos passam por apertos. O que nos diferencia não são os apertos que nós passamos. O que nos diferencia é que uns desistem diante dos apertos e outros perseveram diante dos apertos. Quantos são daqueles que vão perseverar? Jó perseverou, Daniel perseverou, os apóstolos perseveraram, todos passaram por lutas, mas aqueles que permaneceram firmes foram vitoriosos. Foram vitoriosos. Então não desista, pelo contrário, quando as promessas de Deus, conforme as promessas de Deus vão se cumprindo, conforme você vai lembrando das promessas de Deus, a gente encontra força, preste atenção, para a gente se reposicionar. Diga comigo, reposicionar. Diga comigo, se comprometer. Então veja, se Deus é fiel com você, se comprometa com Ele. Se Deus fez uma promessa para você, e você percebe que Deus é fiel com você, se comprometa com Ele. Pastor, como eu posso me comprometer? Irmãos, faça você uma promessa para Deus. Assuma você um compromisso com Deus. Veja os versículos 2, 3, até o versículo 5. O que o salmista aqui está nos mostrando? Ele está nos mostrando um juramento que o próprio Davi faz para Deus. Esse homem que viu Deus fazer tantas promessas, Davi viu Deus cumprir tantas promessas na vida dele, e agora Deus foi tão maravilhoso com Davi, que esse salmista está lembrando de uma promessa que o próprio Davi fez com Deus. Olha o que Davi disse. Davi jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Quem conhece a história sabe que o que o salmista está reportando aqui é uma promessa que Davi faz para Deus, de que ele não descansaria enquanto ele não construísse, enquanto ele não fizesse, não cumprisse o desejo de fazer para Deus uma habitação, um templo, uma casa. Consegue entender? Veja, irmãos, é exatamente isso que as promessas, as palavras que Deus tem cumprido na nossa vida devem nos constranger ao ponto da gente olhar para Deus: peraí, Deus, eu também prometo, eu não vou desistir. Deus, eu também prometo, eu quero perseverar. E a gente precisa tomar cuidado com os votos que a gente faz com Deus, mas a gente não deve deixar de fazê-los. Tomar cuidado é uma coisa, não fazer é uma outra coisa. O que Deus espera de você que talvez hoje, diante de um Deus que está cuidando de você, Deus está cuidando de nós, amém, irmãos? A gente pode estar passando por um momento mais difícil da nossa vida, mas a gente não tem dúvida, Deus está cuidando de nós. E diante de tudo que Deus está fazendo, quem sabe hoje você precisa se comprometer com Deus, fazendo também como Davi fez aqui, dizendo para Deus: Senhor, eu juro, eu prometo, Senhor, eu prometo, ainda que eu perca tudo, ainda que todos me abandonem, ainda que todos os animais no curral venham a morrer, ainda que as árvores frutíferas das terras que eu plante, ainda que todas as árvores não produzam fruto nenhum, contudo, Senhor, eu me alegrarei e não vou desistir do Deus da minha salvação. Se comprometa com Deus.
É exatamente isso que esse pensamento nos ensina. As promessas de Deus nos dão motivos, nos dão bons motivos para a gente perseverar e não desistir. E aí eu encerro com o último pensamento. Escreva aí: a provisão de Deus nos aponta para um futuro glorioso. Para um futuro glorioso. A provisão de Deus não apenas nos sustenta hoje, mas a provisão de Deus é a certeza de um futuro melhor. Diga comigo: um futuro ainda melhor. Diga: um futuro ainda melhor. Irmãos, as promessas de Deus, elas não apenas são importantes para nós, para vivermos aquilo que nós estamos passando hoje, mas quando uma promessa de Deus se cumpre hoje, significa que a promessa de amanhã também vai se cumprir. Consegue entender? Que todas as provisões de Deus estão mostrando que a grande provisão de Deus lá no final vai se cumprir. E aí, irmãos, a gente não pode deixar de esquecer que a gente é peregrino. E essa série está nos dizendo e nos ensinando ao longo desses tantos e tantos salmos, tantas mensagens que a gente está vendo aqui, que a gente está aqui nesse mundo de passagem. Você está aqui de passagem. Nenhum de nós aqui vai chegar aos 120 anos. Pelo menos eu acho. Talvez o Jonatas chegue. Mas assim, provavelmente 120 seja um limite para todos nós. Eu disse esses dias que eu quero pregar pelo menos um sermão com 100 anos. Aí o irmão Mariano estava aqui, ele falou: eu quero ouvir o senhor, pastor. Eu não sei se era eu que estava com muita fé ou se era ele, que a fé é maior do que eu. Então, irmãos, é isso. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que todas as provisões de Deus, ordinárias, quando eu digo ordinárias, aquelas que realizam de forma comum na nossa vida. Por exemplo, quantos tomaram um banho quente essa última semana? Eu ia falar ontem, mas vai que você não tomou banho ontem, né? Então veja, quantos tomaram um banho quente? Deixa eu ver, essa semana. Quando você está debaixo do chuveiro quente, principalmente num dia chuvoso e frio, você tem que sentir a água quente batendo na sua cabeça. Eu sinto, eu não tenho cabelo. A água quente batendo na sua cabeça, você precisa... Irmãos, tem hora que dá vontade de falar em línguas. Glorificar a Deus. Senhor, obrigado por esse chuveiro. Às vezes a gente reclama da vida e a gente esquece que a gente tem chuveiro quente, cama quente, um quarto para dormir, nós temos um fogão que a gente não precisa ficar procurando lenha para colocar e separar. Irmãos, Deus é maravilhoso ou não é? Todas as provisões ordinárias e as extraordinárias, porque não são só coisas simples que Deus tem feito. Eu sei de irmãos aqui que vivem milagres de Deus. Todas as provisões estão nos apontando para a grande provisão. Qual é a grande provisão? A volta do nosso Senhor. Olha o que o salmista diz, versículo 17. É uma promessa, mais uma promessa que ele nos mostra. Ele diz assim: ali, diz o Senhor, farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Essa palavra ungido, ela é a mesma palavra de Messias. Olha só: e eu farei brilhar a luz do meu ungido, vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Este é um dos salmos que contém uma promessa messiânica. As promessas de Deus passam pela casa de Davi, passam pela vida de Davi, mas aqui as promessas de Deus vão além da família e da descendência de Davi e chegam em Jesus Cristo. Você quer ver a prova? Mateus capítulo 1, versículo 17.
Veja o cumprimento dessa promessa. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão até Davi, são 14 gerações, até o exílio na Babilônica. Olha só, 14 de Davi até o exílio na Babilônica, 14 do exílio até Cristo. Interessante, irmãos, porque aqui em Mateus nós temos a chegada de Jesus, vindo ali do ventre de Maria. Ele nasce, o nosso Senhor nasce, a promessa se cumpre. E é interessante porque o nosso Senhor Jesus, ele faz parte da descendência, da casa de Davi. A promessa lá do Salmo 132, centenas e centenas de anos depois, lá em Mateus, o ungido de Deus, da casa de Davi, nasce, não para assumir o reino, simplesmente aqui na terra, mas para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A promessa se cumprindo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Cultive uma visão ao longo prazo. Quem sabe você está vendo pequenas coisas de Deus, mas esperando grandes coisas. E eu quero que você continue esperando grandes coisas, mas não esqueça de que a coisa mais maravilhosa do mundo, na sua vida, vai ser o momento em que se cumprir a grande promessa de redenção, quando o Senhor Jesus, pela segunda vez, vier buscar a sua igreja. E Ele vai vir dos céus com poder e glória. Irmãos, ali chegará o grande dia, que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Ali chegará o grande dia onde nós vamos literalmente ir para um lugar onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais luta. Veja, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para nós. Mas nós cremos, a palavra nos prometeu isso, nos diz da Jerusalém espiritual, da cidade de Deus. Nós vamos morar no céu. O Senhor vai vir nos buscar. O choro pode durar uma noite, ou quem sabe o choro pode durar a nossa vida toda, mas um dia, em uma manhã, a alegria voltará. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós somos o povo que vivemos a provisão de Deus, mas somos o povo que aguardamos e esperamos um futuro glorioso, novos céus e uma nova terra. Quantos podem dizer amém? Então lembre-se das promessas. As promessas de Deus, você deve agarrar as promessas. O vento está soprando, agarre as promessas, fica firme ali nas promessas. Elas são como âncora. A fidelidade de Deus é como âncora para você não perder a esperança. Não perca a sua esperança. Veja, não perca, confie na fidelidade de Deus. É o que a gente aprendeu. Veja só, seja motivado a perseverar. Você tem muitos motivos para desistir, mas se você tiver apenas um motivo para perseverar, escolha perseverar. Não desista. Diga para Deus hoje, faça uma promessa, como Davi fez. Senhor, o Senhor tem sido tão bom, eu prometo que eu não vou desistir, eu prometo que eu não vou te abandonar, eu prometo que ainda que todo mundo te abandone, eu vou permanecer, porque só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, olhe para o futuro, para o seu futuro, a despeito de tudo que está acontecendo de ruim, olhe para o seu futuro com esperança, porque a qualquer momento as trombetas vão soar, e o nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, vai vir nos buscar, e todo sofrimento vai acabar, e Deus vai nos glorificar juntamente com Ele. Vamos aplaudi-lo mais uma vez? Queria orar por você, coloque-se em pé, por favor. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. Feche os seus olhos por um instante, queria orar pela sua vida.
Talvez você está passando por momentos difíceis e essa palavra veio profundamente no seu coração, especificamente para você. Eu queria orar para você que está ouvindo tudo isso e dizendo assim: pastor, parece que eu estava sozinho aqui hoje. Parece que alguém contou a minha vida para o Senhor. Irmãos, Deus com certeza sabe. E eu não sei de nada, ninguém contou nada para mim, mas eu tenho certeza que aquele que está em mim e aquele que está em você, o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa. Você não vai desistir, muito pelo contrário, você vai agarrar as promessas de Deus. As promessas que Deus tem para a sua família, as promessas que Deus tem para os seus negócios, a promessa que Deus um dia fez para você, você vai agarrar e vai dizer: eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Quem sabe você está num barco e esse barco está ali, o vento está soprando, as ondas estão agitadas, a água está entrando, mas você vai agarrar as promessas, você vai dizer: eu não largo as promessas. Eu não vou largar, não vou abandonar. Vamos orar, irmãos. Senhor, ó, obrigado, muito obrigado, Pai. A tua palavra, ela sempre é para nós muito especial. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã maravilhosa, pela vida da igreja reunida, Senhor, toda ela hoje diante da palavra que foi ministrada. Eu oro pela vida daqueles que estão aqui, Pai, passando por dias difíceis. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão com as suas forças debilitadas. Pai amado, eu oro por aqueles que não têm mais força para caminhar, que estão cansados de subir, ó Deus, essa montanha que nunca acaba. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão com seus joelhos trêmulos, com as suas mãos fracas. Deus, eu oro por aqueles que precisam de ânimo, de coragem, aqueles que precisam recobrar a esperança e a fé. Eu oro, ó Deus, e eu ministro, ó Deus, essa palavra de oração, e eu peço: Deus, venha renovar o nosso coração, venha renovar as nossas forças, venha renovar nossa fé e a nossa esperança nessa manhã, ó Deus. Segura nas mãos daqueles que estão cansados, Deus amado, segura nas mãos daqueles que estão perdidos, segura nas mãos daqueles que não sabem, ó Deus, o que fazer, e que as promessas do Senhor, Deus amado, possam nos sustentar. Pai amado, nem só de pão vive o homem, mas nós vivemos também da palavra. Ó Deus, a tua palavra nos alimenta. Nós sairemos daqui alimentados, fortalecidos. Nós vamos continuar subindo a nossa montanha. Vamos continuar caminhando de fé em fé, rompendo em fé, ó Deus, crendo que o melhor está por vir. Ainda que o melhor não seja nessa terra, mas não temos dúvida de que os céus nós vamos desfrutar do melhor do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra, por esse domingo, pela vida de todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudi-lo.